Olá, queridos, a paz do Senhor. Vemos aqui no nosso comentário sobre o livro dos Hebreus, narrado por Flávio Josefo, um judeu, historiador, conhecedor tanto do Antigo Testamento, todo esse Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, a qual ele conhece através da história falada e narrada por este homem chamado Flávio Josefo. Por isso o nosso comentário aqui significa Maktub, estava escrito, está escrito. Então, a esse historiador que nós trazemos aqui para mostrar para você, através da história, esta maravilhosa narração deste homem que conheceu, através da história, esses grandes homens como Moisés, através da palavra de Deus, de todo o Antigo Testamento, qual ele era também da linhagem sacerdotal, conhecia muito bem ali a história do povo de Israel, vivenciando as guerras que ele passou e vivenciando a sua própria vida. E ali fazendo uma história, e historificando, explicando exatamente alguns pontos que às vezes nós desconhecemos, como a própria palavra de Deus, quando às vezes nós lemos ela e não entendemos. Esse historiador, ele tirou alguns atos explicativos, para que nós vamos entender sobre a vida de Adão, a vida do primeiro homicídio, que foi Caim e Abel, ao qual aconteceu. Então nós temos aqui um vasto conhecimento da história, e nós iremos iniciar, como nós já iniciamos alguns, lá do capítulo 1, agora do capítulo 2 até o capítulo de número 5, nós estamos lendo e passando aqui para você, demonstrando que a história, ela está junto conosco, principalmente quando nós buscamos os fatos, porque a história ela é o fatos, queridos. Então, os fatos estão aqui, escrito neste maravilhoso livro, História dos Hebreus, e também na Bíblia Sagrada. Esse livro é tipo uma base do Antigo Testamento, sobre tudo o que aconteceu ali na Bíblia. Se você quiser pegar uma Bíblia e acompanhar, você vai entender o olhar desse historiador, o quanto ele escreveu e narrou essas histórias bem diferentes. Primeiro, o significado dos nomes de Caim e Abel. Caim era aquisição e Abel, aflição. O que isso quer dizer? Que através dessa palavra, desse gesto de Caim, da inveja que ele teve de Abel, acabou matando o seu próprio irmão. Porque ele vai narrar aqui, no livro dos Hebreus, que Abel foi dada a primícia, foi entregar ali o melhor a Deus. Não era um culto, como posso dizer, mas pela história eu te digo que era um sacrifício. E nem sempre o culto era um sacrifício. Ali eles tinham aprendido com seu pai, Adão, para falar com Deus, para saber como agradar o Senhor Deus, qual ele sabia que existia um Criador, que Adão ensinou aqueles homens, que já eram homens. Um era pastor de ovelhas e o outro era lavrador. Então Abel foi lá e deu dos leites, das suas primícias, os mais belos das ovelhas para fazer o sacrifício. Já Caim, com a sua astúcia, porque a Bíblia vai dizer que ele também tinha isso, era astucioso, e por causa disso foi entregar algo de qualquer jeito, de bandeja, e Deus não aceitou. Se entristeceu, ficou com raiva, matou seu irmão e escondeu na terra. Por muitos dias, diz o narrador Flávio Josefo, Deus ficou perguntando a Caim o que teria acontecido com o irmão dele. Sabendo que ele era inocente de presente, ele sabia, mas ele queria ouvir da boca de Caim. E Caim disse que ele não era todo seu irmão. Para que ele não ficasse ali sendo comido por feras, que tinha muitos ali próximo onde ele vivia, ou alguém viesse matar Caim, Deus põe um sinal. Até hoje ninguém se sabe exatamente qual era o sinal de Caim. Então Flávio Josefo vai dar uma explicativa melhor aqui, através da narrativa e da história. Aí entramos para a história da palavra de Deus. Deus vai dar a Adão um novo filho, chamado Sete, e assim vai se seguindo. Sete vai criando os seus filhos ali na base, no conhecimento de Deus, aonde Adão ainda estava ali e era vivo, por ele ter vivido 900 anos, viveu e viu seus filhos, seus netos e seus bisnetos, creio que até a quarta geração, por tantos anos que ele viu e viveu ali naquela época. Então a trajetória aqui que o nosso autor vai mostrar, Flávio Josefo, no livro dos Hebreus, que de Adão, de Caim, até chegar ali Babel, que é a história onde o neto de Noé vai criar uma grande torre, como nós vamos estar comentando aqui também, falando. Ali, queridos, já vai se passar mais de 2000 anos,
mais de 2000 anos, aonde, registrado pelo Flávio José, né, aqui nos capítulos de número 3 e diante, ele fala que mais de 2000 anos foram escritos e foram documentados. E a Bíblia vai também comentar isso. Se você for observar as datas e os números, você vai observar que tem aí uma quantidade de anos e séculos que esse povo vivenciou. Isso é história, queridos. A história ela é baseada nisso. Então, em fatos. Então, através desses fatos, Flávio José anotou e chegou a essa quantidade de tempo, de anos que eles vivenciaram ali, todo aquele povo. Depois de Caim, Abel, Sete, Enos. Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Enoque foi que andou com Deus. Aí entra Noé, que foi o justo, né? Que viu graças a Deus aos olhos dele, e assim mandou construir a arca. Mas por quê? Porque os homens que eram nascidos de Caim eram maus, com violência, astuciosos, e muitos deles arrumavam brigo. Por isso que você vai ver lá na Bíblia, no início da Bíblia, dizer: os filhos dos homens estiveram com os filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus ali? Não eram os anjos, eram os filhos de Sete, que invocavam o nome do Senhor. Eles eram conhecidos como os filhos de Deus e as filhas de Deus. Então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, porque ali eram mulheres formosas e não tinham defeito aquele tempo ali. Então, querido, naquela história, naquela narração daqueles quase mais de 2000 anos, todo aquele povo e aquelas nações ali juntas se multiplicaram, se misturaram, acabando tendo um povo muito violento. E Deus não aceitou mais aquele povo, e fazendo com que Noé criasse a grande arca. Aí vem Noé para querer dar testemunho que ele era justo, que Deus poderia usá-lo grandemente, fazendo a arca, construindo a arca, depois salvando os seus filhos. Depois que Deus destruiu todo o mundo, ali veio uma nova geração. E da geração de Noé também teve um dos 3 filhos dele que acabou não obedecendo a Deus, desobedecendo, porque tinha o livre-arbítrio e queria viver a sua própria vida. A história que o Flávio José vai contar, que Deus queria que eles vivessem em quantidades, em comunidades, vivendo em vários lugares, mas eles resolveram, né, os 2 primeiros filhos de Noé seguiram o caminho disso, mas o Cã, que era da família ali também de Noé, seguiram querendo construir a torre, da onde vai surgir a Torre de Babel. Eles queriam construir uma torre tão alta que o dilúvio não viesse a alcançar, porque eles ficaram com medo de Deus também, novamente, vinha colocar o dilúvio, né? Mas Deus fez a promessa, o seu pacto. E lá no capítulo de número 5, 4 e 5, Deus vai mostrar o pacto que Deus fez. Então, estou trazendo aqui a história dos hebreus, nos primeiros capítulos ali de Gênesis, como o olhar de Flávio José. Flávio José, um grande historiador, que com essa história toda, ele veio contar e narrar detalhadamente o que aconteceu. Então o povo ali, que depois de Noé, estava com medo de Deus mandar um novo dilúvio, mas Deus tinha feito o pacto, que era o arco. Então esse arco ficaria ali, mostraria que Deus não iria mais destruir, mas o povo ficou com medo, construiu aquela torre e Deus acabou destruindo, fazendo divisão. Aquela torre significou divisão. Dela surgiram a cidade de Siná, e de Siná a Babilônia, que foi a grande Babilônia, muito grande mesmo, uma cidade enorme. Então Deus confundiu aquelas nações para eles se multiplicarem e encherem, elevando toda a terra. Trago aqui um relato bem breve, né? Desculpe se ficou muito grande o nosso vídeo, mas quero passar para você. Se você gostou, compartilhe, deixa Deus abençoar a sua vida, né? Através desse livro dos Hebreus que nós estamos trazendo aqui, tentando explicar bem tranquilo para você qual o olhar de um historiador chamado Flávio José, grande judeu, que conheceu toda essa história aqui. E os fatos são esses, como a gente sempre diz, né? Maktub, para você, está escrito. Deus abençoe você, até a próxima.